Ó, Pavinato, você vê que como você bem disse, o Moro saiu do governo Bolsonaro no auge lá da pandemia, né? Fez aquele discurso que ele escreveu antes, previamente, ou alguém para ele, falou bastante e fixou na questão da suposta interferência do Bolsonaro para indicar o então delegado Ramagem para a superintendência da PF, cuja competência seria do próprio presidente da República, que era o normal até então, mas segundo o Moro seria uma coisa assim muito absurda. E é o próprio Moro ali, ele. Ó, Pavinato, você vê que como você bem disse, o Moro saiu do governo Bolsonaro no auge lá da pandemia, né? Fez aquele discurso que ele escreveu antes, previamente, ou alguém para ele, falou bastante e fixou na questão da suposta interferência do Bolsonaro para indicar o então delegado Ramagem para a superintendência da PF, cuja competência seria do próprio presidente da República, que era o normal até então, mas segundo o Moro seria uma coisa assim muito absurda. E é o próprio Moro ali, ele, no governo Bolsonaro, estava descasando muito as pautas dele, principalmente que ele é meio um pouco desarmamentista, vamos colocar assim, tem umas ideias, pelo menos da época, mais de ordem progressista. E aí acabou saindo do governo, atirando, depois na eleição ele se juntou ao Bolsonaro, o Bolsonaro meio que aceitou um perdão dele ali, enfim, não sei como é que foi, mas se juntou, apoiou no segundo turno, chegou até aí no debate junto, isso, lembra? Então ele foi até junto. Então houve ali um acerto ali momentâneo, mas o que o Flávio está fazendo, me parece, é uma grande construção, ainda que com alguns desafetos, para fazer um grande blocão. Até essa questão da desistência do Ratinho Júnior, me parece que está dentro desse contexto. O PSD, a tendência é que tenha muito espaço num governo Flávio Bolsonaro, num potencial governo Flávio Bolsonaro. E agora fica essa disputa que você mencionou, Michele contra Flávio, né? O político é o Flávio, né? A Michele aparentemente sairá candidata ao Senado pelo Distrito Federal, que tudo indica, não é uma posição oficial dela, nem do PL ainda, mas tudo indica que será isso, e ela vai presidir o PL Mulher, o Partido Liberal Mulher, e essas divisões PL Mulher, que eu entendo que sequer deveriam existir, porque não faz sentido algum essa divisão ali por gênero, enfim, mas agora você tem até cota, né, parlamentar, né, eleitoral, perdão, tem que distribuir, aí o partido precisa chamar muitas candidatas mulheres, e acaba sendo uma grande dificuldade, inclusive, tem dificuldade até de achar nomes, né, então tem que distribuir o fundo eleitoral, parte para as mulheres, que é uma grande bobagem ficar dividindo por homem e mulher, mas vem, infelizmente, sendo uma frequência, a própria direita vem encampando essas pautas. E aí o Flávio, ele tá pegando essa questão, tentando ser mais jovial, nessa questão da dança que ele fez ali, me parece que é para dialogar com um público mais jovem, TikToker, enfim, mas ele está construindo um grande bloco para tentar tirar esse centrão, né, essa terceira via, que não é terceira via, né, são sempre 50 tons de esquerda, né, sempre terceira via é esquerda. Então o próprio Caiado, né, quando ele fala que ele é da terceira via, né, da polarização, ele teve na manifestação na Paulista. Caiado é coroné. Mas ele o Caiado é coroné. Coronel. Fez um discurso na Paulista. Coronel. Assim, senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. Tanto que ele fala, ninguém se cria lá, bandido não se cria em Goiás, enfim, essa coisa toda. Realmente é um estado da segurança pública dos melhores, mas isso não é o suficiente. Ele entrega medalhas para juízes do Supremo, enfim, ele faz sempre essa sinalização, né? Morde a sopra, então. E ele já foi candidato, né? Várias vezes ele é mais conhecido, talvez, desses aí, mas assim, não tem muita chance. Ele poderia ser para o Senado, enfim, mas acho que ele vai levar até o final a candidatura dele, aparentemente. Até porque os partidos precisam lançar candidatos, né? Precisam se mostrar, né? E é um palanque enorme você ser candidato à presidência, né? Você vai nos debates, você aparece, aparece lá na chamada eleitoral, enfim, e o partido precisa gastar o fundo eleitoral, né? É importante dizer que é um fundo eleitoral gigantesco, precisa ser gasto, ele precisa girar, então é capaz que ele saia candidato mesmo, e num segundo turno espera-se que ele apoie o Flávio Bolsonaro e que manere ali nas críticas e manere na suavidade com que critique esse estamento, principalmente o STF, não acredito que ele vai fazer, porque sempre quando é perguntado sobre o tema, ele vai para cá, vai para lá, mas não responde, né? O que ele acha do Alexandre de Moraes, do Toffoli, enfim, ele sempre, né, para cá, para lá e nunca responde, mas o Flávio está crescendo bem na pesquisa e como falou... E ele também não responde. A gente precisa deixar claro aqui, por isso que eu sou odiado pela direita e pela esquerda. O Flávio também não responde. Ah, sim, ele tem falado bem pouco, é. Você não fala... Eu entendo que o pai dele precisa ir para domiciliar. Talvez estivesse dentro ali, né? Eu entendo, mas antes disso. Também não. Antes disso. E depois disso também, né, ao se posicionar contra o impeachment de ministros do STF, que isso aconteceu, de fato.
Eu falo, Cláudio, eu não venho aqui fazer amigo, você sabe? Sim. Você me ouviu dizer isso várias vezes. Sempre. Sim. Né? Eu fico atento aqui ao que a audiência comenta. Né? Eu sempre assim trago, né, à tona aqui as coisas mais toscas, né? Porque dá uma certa emoção, né? Brigar com alguém, mas eu presto atenção muito nas coisas válidas. Tem uma coisa que eu achei muito legal, que algumas pessoas comentaram aqui, mas o Flávio perdoou o Moro. Eu até acredito nessa questão, porque o Vance, que é o vice do Donald Trump, ele foi um republicano dos mais críticos. Ele foi o republicano opositor ao Trump no primeiro mandato. Mas acontece o seguinte, o Vance vai ao Trump e reconhece. Foi duro demais? Que foi duro demais. E eu digo isso também porque eu, antes de ser jornalista, eu era só advogado. E antes de você ser jornalista, você consome aquilo que a mídia te entrega. E muita coisa eu vi que eu estava errado acerca do Bolsonaro, eu fui pedir desculpas pessoalmente por ele. Mas eu fui pedir. Porque você não perdoa alguém que não quer ser perdoado. Isso é um ponto. Perfeito. Agora, o Flávio pode estar numa estratégia política de agregar, é claro, porque o Moro tem o seu eleitorado e ganha eleição quem tem o maior número, não importa se casto, se misturado, se miscigenado, não importa. O que importa é a soma final. Mas muito me espanta o PL ter feito esta filiação sem ter retirado a ação. O que eu não entendo é o partido. Esse partido é muito louco. E por fim, Cláudio, esse bastidor de Brasília, que muito me incomoda. Esse bastidor, esta briga de bastidor que existe, sim, na família Bolsonaro. Sim. Tá bem claro que existe. Não, existe, né? claro Existe, sim. Sim. Fato venéreo, como você disse. Fato venéreo. E nessa discussão, aí você veja, eu acho que o Flávio não deveria ter feito tantas coisas, mas dentro desse tema, o Flávio é que está com a razão. Perfeito. Que afinal de contas, o líder da direita quem é? O Bolsonaro. Quem é que o Bolsonaro escolheu? O Flávio. E quem tem adotado um tom mais apaziguador? O Flávio. Exatamente. Justamente para juntar todo mundo. Então vou começar pela decisão do PGR, Pavi, que acho que você vai concordar comigo, que é um mise-en-scène, né? O Alexandre de Moraes deve ter dito para ele, dá um jeito aí, faz alguma coisa um pouco mais tranquila, vamos ver se a gente defere essa medida, então parte de você para eu não ter que te contrariar e deferir daqui. Vai ficar muito escancarado que eu já tinha tomado essa decisão. E aí, por que tomar esta decisão? E olha, eu até ontem supunha que não fosse acontecer a decisão do Alexandre de Moraes. Hoje eu já estou um tanto mais otimista em virtude dessa decisão aqui da PGR, dessa manifestação da PGR. O STF está na janela, né? Isso é público e notório. E aquilo lá tornou-se uma panela de pressão sem vedação. Está prestes a explodir e muito provavelmente pode chegar também no Alexandre de Moraes, porque ele tem 129 milhões de motivos para que algo chegue nele, né? E cada vez escancarando mais, tem telefone, tem uma série de investigações. Agora, me parece que ele pode ter feito isso, e muito se falou aí, a boca pequena e até na imprensa, de que possa ter havido algum tipo de acordo. E que levaria a gente a entender por que o Flávio deu uma amenizada no tom, embora eu tenha feito a avaliação que na reunião diretamente Flávio e Alexandre de Moraes, a coisa tenha sido bem rústica, para dizer o mínimo. Se a boca pequena é canivete, a boca pequena é o quê? É isso mesmo que você pensou, né? Tá. Aí vamos lá, dessa decisão surge essa suposta briga entre Flávio e Michele por conta de um protagonismo. Pavinato, eu não acredito em nenhuma das duas coisas. Eu acredito mais em apoiadores, aliados que apoiam um e outro grupo, porque eles existem,
A Michele Bolsonaro tem o seu grupo de apoio, Flávio Bolsonaro tem o seu grupo de apoio, que está ligado ao seu irmão Eduardo Bolsonaro. E aí pode estar ligado muito mais a palavras ditas para a imprensa desses aliados, do que efetivamente uma briga entre os dois. Eu de verdade não acredito. A atuação nela no Distrito Federal tem sido profícua, né, no caso de escolher candidatos, inclusive, como disse o Bellucci, ela é presidente do PL Mulher, isso dá uma estatura, né, para ela tomar determinadas decisões, e tem feito isso com... com que foi? Nada. Tem feito isso... tem feito isso até com bastante qualidade. Acho que todo mundo está aprendendo, né? A família Bolsonaro toda também está aprendendo com tudo que aconteceu. Aí a gente chega nessas pesquisas, né? Essas pesquisas são muito mais para que a imprensa fale sobre o que está acontecendo e coloque de verdade o que eu tenho dito, para ver a minha tese, tá? Eles estão tentando dar um ar de normalização de tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos. E eu não vou engolir essa. Isso é para vender para a opinião pública, para aceitar, não, olha, tem um jeito de resolver o STF, sem criar tanto transtorno. Veja só, a pesquisa está indicando o Flávio Bolsonaro bastante competitivo, então vamos nos preparar, não vamos queimar o STF. Me parece que é isso, pronto, falei. A questão do Dirceu é retórica, é vingança, é tudo junto e misturado. Ele não percebeu ainda que a América Latina já está toda com o apoio dos Estados Unidos? Eu não sei se ele percebeu. Só faltam 2 países, o Brasil e a Colômbia. E a Colômbia tem eleição agora em abril. Então eu não sei onde vive, quer dizer, eu imagino onde viva o Dirceu nababescamente. Tem tanta coisa para falar. E aí, ó, Kassab. O Kassab sempre foi interpretado como um grande estrategista, e de fato é. Só que errou feio, porque ele acreditou que fosse o momento da terceira via surgir e ter um avanço eleitoral absurdo. Errou. Trouxe os 3 candidatos potencialmente com qualidade para disputar a eleição e acabou matando. Você está sendo educado aí, hein? Não, eu vou ser educado, vou continuar sendo educado, não quero mexer com ninguém, Favi. Deixa quieto desse jeito. Não, mas ele tentou ser uma terceira via. Mas você está falando com a verdade, está faltando com a verdade. Não, como assim faltando com a verdade? Ele trouxe 3 sujeitos viáveis para a eleição presidencial? Na visão dele estratégica e em parte das pesquisas, os 3 seriam viáveis. Acho que tem sacanagem nessa. Pode ter, mas aí eu não consigo enxergar ainda. Acredito que ele tenha trazido os 3 para apostar neles. Errou. E aí a gente tem que dizer que o Flávio Bolsonaro e quem está articulando por ele acertou muito mais. Acho que ele queria leite. Pode ser, né, Pavi? Vai saber. O Flávio Bolsonaro já tem 3 vezes mais palanque do que o pai teve em 22. O Flávio Bolsonaro fechou acordo com 12 pré-candidatos ao governo. Então, a governo estadual, né? Então ele tem 12 estados para disputar e o Bolsonaro só teve 4 palanques. Isso mostra uma capacidade de articulação maior do que foi no passado e que sobrepujou a estratégia do Kassab. E aí, para finalizar, vocês falaram com propriedade da questão do Moro, né? Que também está entre essas 12, então isso aqui já explica um pouco por que fazer o acordo com o Moro, e eu sempre lembro, né, Pavi, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, o Pacto do Diabo, Ribbentrop-Molotov, me parece que no caso de Moro é o mesmo. Olha, eu não estou selando paz, mas eu estou te propondo um armistício. Fica quietinho que eu fico quietinho, quando acabar a eleição, a gente começa a pegar as armas de novo. É disso que se trata. Olha, tem umas coisas aqui para falar. O Moro. Eu só espero, do fundo do meu coração, que a direita ganhar, o Moro não seja posto no STF. Pelo amor de Deus. Aí eu também... Aí o trem desanda, né? Aí eu jogo a toalha, aí eu viro até hétero. Não faz isso que vai ter mulherada comemorando aí, vai torcer pro Moro do STF. É o seguinte, vai votar no o Moro politicamente morreu. Mas é o seguinte, ele tem mais 4 anos de senador. É uma manteiga, então, né? Para o Moro... Tá confortável demais. demais. O Moro não tem o que perder sendo candidato, porque como senador, se ele perde a eleição, ele volta para o Senado. E o Flávio, ele faz um favor
abraçando o Moro. Porque o Moro. Então, o que é? A sabedoria, o xadrez. O Flávio abraça o Moro, coloca o Moro como candidato a governador do Paraná. Surtiu o efeito que tinha que surtir. Fez o Ratinho Júnior desistir da candidatura. Porque o Ratinho vai acabar apoiando o Flávio Bolsonaro. Mas para isso, precisou colocar o Moro nessa jogada. É a única coisa que eu consigo enxergar. Porque abraçar o Moro não traz vantagem nenhuma. Agora, ele ter sido usado para afastar o Ratinho, porque dentro do bastidor, da cúpula, né, dos bastidores da direita, a candidatura do Flávio, ela só seria descartada na reta final se houvesse uma chapa que fosse Ratinho Júnior, cabeça, Michele Bolsonaro, vice. Então, se foi esta uma jogada, ela funcionou. Eu só espero que o Moro não seja colocado no STF em eventual presidência da direita, porque realmente né, seria uma coisa assim... Você está dizendo isso porque não se sabe os acordos, como foram feitos, como foram tramados por trás. Exatamente, né? exatamente. E tem sempre esse negócio de indicar secretarias depois, né, lá no governo. Tudo que não presta já está gravitando em torno do Flávio. Já tem gente pedindo tudo que vocês imaginam que não presta, todas as mariposas já tá rodando em volta da lâmpada para se esquentar, sabe? E de acordo com a colunista Andresa Matais, aqui do Metro